descobriu a escoliose, precisa de ter um tratamento específico. O que você precisa entender sobre o tratamento conservador da escoliose é a definição do que é exercício específico para escoliose. Escoliose é essa curva na qual há um desalinhamento deste eixo central. Vamos pensar nesse princípio da árvore, que é o símbolo da ortopedia. Essa árvore é a árvore de Hendry. Essa árvore está crescendo torta e para conseguir manter o seu alinhamento, ela precisa ser contida. Então, esse é o princípio do tratamento. A contenção para evitar a progressão da curva. Quando a gente vai falar história sobre exercício específico, tem várias descrições sobre como é o exercício da escoliose. Imagine que nos relatos de desenho de Hipócrates, a ideia era tracionar, puxar o paciente ou sentar em cima da gibosidade. Com certeza isso tinha grande chance de não dar certo, mas era a ideia. Se a giba, se o paciente está torto, eu empurro que isso vai melhorar. Galeno seguiu da mesma forma. Olha, vamos empurrar, talvez isso dê certo. Mas como um bom baiano, será que eles pensavam assim? Oxente, meu rei, ficou mais alinhado? Isso não parece exercício específico. Então eles já tinham essa dúvida aí desde o início do que estava sendo feito em relação ao tratamento da escoliose. Mas será que todo mundo conhece exercício para escoliose, o que é exercício específico? Ou todo mundo tem medo de tratar e correr atrás da ciência em relação a esse tipo de exercício? Primeiro vamos ter uma ideia sobre exercício geral. O que é exercício geral? Exercício que envolve mobilidade da coluna, o pilates, programas convencionais que tratam alongamento, fortalecimento, exercícios posturais corretivos e core. Então, tudo isso pode ser uma forma de você tratar a coluna, a escoliose, mas você tem que ter uma ideia que isso não é um exercício específico para escoliose. Segundo a SOSORT, que é a maior sociedade de estudo de reabilitação de escoliose no mundo, ela define alguns parâmetros sobre o que é o tratamento baseado em exercício específico. Entre o tratamento, eu tenho que ter como característica uma autocorreção tridimensional, eu tenho que ter uma estabilização dessa curva corrigida, eu tenho que trabalhar isso nas atividades de vida diária e também um componente educacional para o paciente. Essa imagem mostra o que é a ideia da autocorreção. A gente está vendo duas radiografias, uma com o paciente relaxado e a outra quando o paciente se autocorrige. Essa autocorreção não quer dizer que a curva vai ficar boa com o exercício, mas o treinamento, a reabilitação, a repetição desse exercício faz com que o paciente comece a entrar em um eixo de correção. Os princípios de exercícios específicos, eles têm que ser primeiro individualizados, não pode ser exercício em grupo. O treinamento postural para evitar e desacelerar a progressão da curva. Isso é um ponto importante. Muitas vezes a gente não consegue corrigir a curva, mas diminuir a sua progressão é um resultado muito importante. Além disso, o paciente tem que contribuir, fazer uma parte em casa. Então, esses exercícios dão bastante certo quando o paciente também aprende e faz outra parte em casa. Por que treinar é importante? Porque esse treinamento da repetição também vai fazer essa mudança cortical nos centros de controle de postura. E a gente já tem hoje na literatura alguns artigos que mostram que existem alterações corticais em pacientes que tenham escoliose. E eu acho que eles chegaram num consenso. Para fazer exercício específico da escoliose, eu tenho que ter um programa individualizado. Após uma boa avaliação, eu tenho que fazer autocorreção no meu paciente, tenho que repetir esses exercícios diariamente, além de ter um profissional treinado e habilitado para isso. E como eu sei se esses exercícios são específicos?
Primeiro ponto, se o paciente passou em uma avaliação, ele foi feito fotos, ele foi feito medidas, testes clínicos. Então, esses são os pontos. O fisioterapeuta fez a avaliação dele da radiografia. Cada profissional que trabalha escoliose, ele precisa ter uma noção de planejar também o exercício através da radiografia. Essa aqui é uma radiografia com inclinação, que a gente tem uma ideia da flexibilidade desse paciente. Uma vez que esse paciente fez a avaliação, ele parte para a autocorreção. Então, a autocorreção é como a gente vai pensar em corrigir de maneira tridimensional esse exercício. Aqui, alguns exemplos que o paciente pode fazer, tanto na clínica quanto em casa, um exercício com auxílio do espaldar. Então, essa paciente, ela está rodando a pelve para o lado direito, rodando o tronco para o lado esquerdo, alinhando, crescendo e fazendo a sua correção tridimensional. Aqui um outro exemplo da nossa paciente sentada, realizando essa autocorreção. Perceba a importância de utilizar os espelhos, a importância desse paciente ter essa aferência da autocorreção. Então, os exercícios, eles têm recomendação sobre a importância dos exercícios específicos. Nessa recomendação, desde 2015, essa é a maior sociedade que estuda cirurgia de escoliose, a SRS. Além disso, outras sociedades internacionais, como a Academia Americana de Ortopedia e Cirurgia, a Academia Americana de Pediatria, a Academia Norte-Americana de Pediatria Ortopédica. Todas essas academias já falam sobre a importância do PSSE. Então, se você está sendo acompanhado com algum profissional que estuda, que acompanha as principais academias, já temos mais de 10 anos que já tem essa recomendação dos exercícios específicos. No mundo todo, existem algumas escolas que foram as escolas iniciais que trouxeram a importância e os principais princípios de autocorreção tridimensional. Em relação às evidências atuais, a gente tem em Romano, 2012, que exercícios são mais eficazes do que a eletroestimulação em tração, porém, ainda tem uma baixa evidência. Thompson, em 2019, mostrou que os exercícios, eles reduzem o COB, porém, ainda a gente não consegue estabelecer uma alta evidência, principalmente por conta da baixa quantidade de estudos e também pelos tipos de ensaios clínicos utilizados. As evidências atuais em relação ao exercício específico, a gente tem em 2024 estudos randomizados ou não randomizados que houve uma redução de 2,5 graus, apesar de que para a literatura de escoliose a gente precisa reduzir 5 graus, a gente mostra que 2,5 está dentro de uma estabilização da curva, e se isso aconteceu, isso é um bom sinal. Muitas vezes o paciente, a família tem uma expectativa de zerar a curva, mas a missão prioritária é não deixar esse paciente ir para uma cirurgia. E Romano, em 2004, teve 13 ensaios clínicos com 583 pacientes e mostrou que os exercícios são mais eficazes em relação à diminuição do ângulo de COB. Tá? A conclusão que a gente tem sobre as evidências é que os exercícios específicos ele é bem indicado principalmente em curvas leves, tá? Em curvas moderadas, precisa da utilização do colete. O que são curvas moderadas? Curvas acima de 20 e 25 graus. Se o indivíduo estiver em fase de crescimento, ele precisa usar um colete. Hoje a gente já tem um crescimento, né, dos estudos do Escoliose Brasil, com apresentação na SOSORT. A gente já tem artigos que mostram a utilização dos coletes para escoliose. Temos aqui o artigo mais atual produzido sobre exercícios específicos e o impacto disso na escoliose. Esse artigo produzido por Rodrigo Andrade, que é o responsável por Escoliose Brasil, fundador e
criador do método S4D, e aqui ele traz nessa revisão sistemática um ponto muito importante. Quando a gente está olhando essa tabela a gente vê esse diamantezinho em relação ao tratamento, tá? Aqui fala a favor do tratamento ou contra o tratamento, em relação aos resultados. E ele fez essa análise dos estudos em relação ao grau de COB e tratamentos que foram short term, curto prazo e long term. O que mostrou que os exercícios específicos, quando comparados aos exercícios gerais, eles são melhores, porém o efeito não foi acima de 5 graus, mas eles são melhores do que fazer exercícios gerais, tá? Porém, quando esse exercício ele é feito a longo prazo, acima de 6 meses, eles tendem a ser melhores, então eles conseguem ter um resultado melhor. Apesar da baixa quantidade de artigos produzidos, a gente tem certeza que esse avanço vai ajudar muito aos pacientes que têm escoliose e aos fisioterapeutas que trabalham com isso. E vou mostrar aqui alguns casos para vocês. O caso 1 é um paciente que começou com a gente, com 16 graus, não tinha indicação de colete, fizemos só exercícios específicos e esse paciente ele conseguiu reduzir o grau, além disso melhorar a postura. Uma segunda paciente, uma paciente que chegou para a gente com 34 graus, a gente conseguiu um resultado bem expressivo, que foi uma boa redução. Isso aí, dentro da literatura, não é tão comum, mas é porque a literatura ela trata uma média, aqueles pacientes que melhoraram e aqueles pacientes que pioraram e se vê o resultado de uma média. Mas isso é possível, essa paciente, ela utilizou os coletes, fez exercício específico e acabou tendo um resultado também corporal bastante significativo, com muita satisfação para a família e para a paciente. Então aqui o resultado. Cuidado! Muitas vezes abandonar o tratamento da escoliose pode fazer esse paciente piorar. Esse foi um paciente que a gente fez indicação de colete, ele tinha 42 graus, abandonou completamente e apareceu depois de 2 anos já com a curva de 80 graus. Um bom colete é fundamental para o tratamento. Falamos de exercício, mas não tem melhor tratamento do que na fase de crescimento, nessas curvas que eu falei, acima de 20, 25 graus, o colete associado. Então, esse colete deve ser um colete planejado, pensado para cada indivíduo. Aqui a gente faz um scanner no paciente, um molde do colete direcionado para a correção da curva. Esse artigo é muito interessante, que mostra que a cada grau corrigido no colete, a gente diminui em 4% a chance desse paciente ir para a cirurgia. Então, um bom colete é fundamental também. Lembrar que os mitos, que natação não é exercício para escoliose e que carregar a mochila não é causa da escoliose. Esses são grandes mitos que existem na literatura. Espero que tenha aprendido um pouco sobre exercício específico e que isso possa te ajudar no seu dia a dia. Espero vocês na próxima aula.